Abre a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com a Thaís Custódio, agora diretora da AMA, e também o Luiz Vicente Costa, diretor de Relações Públicas da FEAMAS. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Estamos aí de volta. Isso aí, parceiro, demorou, hein? Demorou um pouquinho, mas estamos aí. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço. Então, Thaís, agora à frente da AMA. Então, na verdade, como a gente sempre brinca, né, Vicente? A gente começou já começando, né? Sempre fui diretora. Sempre esteve. Sempre. É um cargo apenas, né? Uma formalidade, né? A gente brinca que somos os pais e a mãe da AMA, né? Porque a gente fundou junto com a diretoria, óbvio, mas a partir de um esforço bem grande aí no início, né? Por mais que a gente saiba que a associação não é nossa, mas os nossos corações sim, porque a gente fez nascer, né, Jô? Então, eu encontrei o Vicente uma vez numa reunião em 2016, até dei uma topada nele, braba, porque a gente saiu meio chateado de uma reunião, e eu disse, cara, vamos fazer acontecer pelos nossos filhos, né? Sim. E nós temos alguns parentes em comuns, poxa, vamos fazer diferença, vamos... Enfim, e aí foi aonde ele pegou junto comigo e a gente fez tudo acontecer. Então, de 2016 até 2018, a gente foi amadurecendo a parte legal da AMA, né? Nós fizemos tudo sozinhos e a partir daí a coisa só foi crescendo, né? Nós temos um prestígio muito grande com o Estado e nós conseguimos nos vincular com a Fundação Catarinense de Educação Especial e aí sim tudo fez crescer e nascer. Escalonando, né? Sim, então a AMA ela nasceu, né, na parte teórica em 2018, em 2021 nós tivemos a nossa primeira sede, né? Que era uma casinha bem pequenininha ali atrás do Angeloni. Nós começamos com 36 aluninhos, com muito medo, né, Vicente? Né? Mas já para começar a oferecer alguma coisa, porque a gente via a necessidade. A gente percebia que não tinha nada, né, Jô? Não tinha políticas públicas, não tinha... A gente se via muito sozinhos, porque não tinha nada, né, em relação ao autismo. E a Bia é um pouquinho mais nova que o meu filho, e a gente sentia isso até, inclusive, na sociedade, sabe? Né? Andar na rua, porque o meu filho é muito grandão, então as pessoas realmente estranhavam, e eu disse... Gente, vamos fazer a diferença aqui, porque se a gente ficar parados, vai continuar, né? E assim, a gente nunca tem noção do quanto tudo que a gente faz tem um reflexo, né? A Thaís tinha comentado nessa reunião comigo, né? E tal, mas até então nem tinha muito entendimento que tinha algum movimento sendo feito e tal, porque acabava se concentrando um pouquinho mais naquela época. E daí eu postei uma foto, eu, a Giovana e a Beatriz e tal, e essa foto da repercussão, e por conta de ser na igreja, o padre, vou gravar uns videozinhos e tal. Então, pá, Thaís tinha falado, aí o brasiliano que participou na primeira diretoria com a gente, quem sabe de repente não vamos dar uma puxada nisso, né? Aí começamos a puxar todo mundo, quem quis veio, quem não quis não veio, enfim. E por conta de uma conversa, por conta de uma foto, por conta de uma necessidade de um filho, por não querer que de repente os pais passassem pelas dificuldades que a gente teve, né? E enfim, a gente na época era muito poucos, né? Tanto que a gente teve uma dificuldade para conseguir formar uma diretoria, porque não tinha muitos pais, né? E hoje a gente vê o impacto social que a AMA tem com as pessoas aqui do extremo sul catarinense, porque a AMA não se limita só em Araranguá, né? Sim. Nós abrangemos a região toda. Então, nós começamos, poxa, com 36 educandos. Aí, no outro ano, foi 52. Aí, depois, foi 77 ano passado. E este ano, 123. Vocês tinham noção, nesse início, de que haveria um aumento tão impactante em número de diagnósticos, que haveria essa necessidade? Vocês tinham essa noção? Na verdade, a gente tinha sim, porque estava crescendo, né, os diagnósticos estavam se aprimorando e realmente os profissionais da área estavam sim começando a tendenciar a questão do autismo correto, do diagnóstico correto, né? Então a gente percebeu que estava crescendo. Só que hoje, em 2024 e 2025, a gente percebe, né, Vicente, uma grande expressão de crianças que estão procurando a AMA-ESC. Nós temos hoje 123 educandos, e a gente já tem fila de espera.
Então essa fila de espera, nossa, dura um ano, no mínimo. Então, se hoje, nós até falamos na rádio, né? Se nós tivéssemos 200 vagas hoje oferecendo, nós com certeza iríamos preencher essas 200 vagas. E até uma coisa, Ju, que a gente fala assim, e a gente faz questão de toda a participação que a gente faz assim, na mídia de comentar sobre isso, que às vezes o pessoal fica assim, mas meu filho está 1 ano esperando, está 2 anos esperando, e é porque isso é uma coisa que não depende da gente. Tá. Né? Nós somos aí conveniados credenciados com a Fundação Catarinense, e a folha de pagamento da AMA hoje é custeada de profissionais, direção e tal, não diretoria, né? É custeada pela Fundação. E a gente tem que seguir a ordem do que eles mandam. Então, é feita a matrícula das crianças, tá, e eles dizem, sim, esse não, de acordo com o nível ali do diagnóstico, né? Então, às vezes a gente fica com dó com isso. Por isso que a Thaís disse, se a gente tivesse a possibilidade de atender 200 crianças, essa fila ainda não ia nem acabar. Né? Então, não é uma coisa... A Thaís sempre comenta isso, não é o Vicente, não é a Thaís que quer ou não quer. É exatamente isso. A gente tem que seguir conformando a lei, porque a gente tem uma responsabilidade legal sobre isso. Né? E uma coisa que a gente gostaria de deixar muito claro é que, assim, você recebeu o diagnóstico, seu filho é autista, o médico disse que ele procure a AMA. A gente vai acolher, a gente vai conversar, a gente vai mostrar os caminhos, coisas que eu e o Vicente aprendemos apanhando, e não é por isso que a gente vai ensinar batendo, né? A AMA tem esse acolhimento, esse carinho com os pais, e a gente se inspira muito porque nós não tivemos. Então, a gente vai setorizar, a gente vai orientar, olha, você vai ficar na fila de espera, não é eu, não é o Vicente que aprovamos e que vamos dar a vaguinha, que vamos dar o jeitinho brasileiro, não existe, porque nós seguimos as diretrizes da Fundação Catarinense, que é muito rigorosa, e a gente sempre faz o trabalho correto, né? A gente respeita a fila. E assim, e até mesmo, como o Thaís falou agora, assim, não é só uma questão de se tornar... Vamos chamar aluno, não é aluno, né? Mas, tipo assim, até a ser atendido pela AMA, mas a gente faz esse acolhimento com os pais. Então, mesmo que de repente você foi ali, fechou um diagnóstico, como a Thaís disse, precisa de alguma orientação, nos procurem. A gente está ali, a gente tem uma equipe para fazer esse acolhimento, esse direcionamento, porque, Jomara, o começo é punk. O começo é muito difícil, a gente sabe que é assim. O neurologista, o psiquiatra, enfim, vai ali, diagnostica e dá, tem que fazer essa terapia. E agora? Para qual que eu vou primeiro? O dinheiro é curto, o que eu faço? Então a gente também faz essa orientação e também faz esse encaminhamento, Ju. Né? Não necessariamente por se tornar ali um atendido pela AMA ou não, que a gente vai deixar de ter esse carinho. Por quê? Porque nós temos os nossos filhos, cada um com sua família, cada um com suas dificuldades, e a gente não quer, ou quer reduzir ao máximo que a gente puder, né, dentro das condições que a gente tem, essas dificuldades. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais rápido tudo acontecer, melhor vai ser para a criança. Até porque de educandos, o meu filho é o mais velho e a Bia de menina é a mais velha. Então, assim, a gente sente essa necessidade, né, de estar acolhendo esses pais, de estar auxiliando, porque claro, quando vocês passaram pelo, como disse o Luiz antes aqui, né, a mata estava fechada, né, teve que pegar o facão e abrir a estrada no meio do mato. Abrir a estrada, né. Exatamente, porque é uma sentença, né, e o seu filho nunca vai deixar de ser autista, mas o que fazer? E né? também porque no caso de vocês, né, havia pouca informação, havia pouco suporte, havia, né, hoje, meu Deus, a gente está em outra, né, e se a gente for olhar aí, são poucos anos, né, e a gente conseguiu avançar bastante, mas eu não sei, eu vejo assim que a gente ainda é carente no sentido de entendimento realmente, né, da questão do autismo, porque uma vez o Luiz Vicente esteve aqui, a gente já falou nisso, eu acho legal a gente tocar nisso de novo. É muito achismo, né? É muito diagnóstico, assim, tipo... sabe o que eu vejo? Às vezes são pessoas próximas a mim, tá? Não, é porque meu filho é autista, então não sei o quê. Sabe, parece que fala assim até com... Como eu vou colocar isso, gente? Como se fosse na moda. Sabe, gente? Eu já captei isso, assim, de algumas pessoas e eu disse, oi? Sabe? Vou dar um exemplo. Como parece que é legal, eu vou... a professora encaminhou, olha, o seu filho, como aconteceu com o meu neto, tá lá, né? Não tem diagnóstico ainda de TDAH, entendeu? Às vezes a gente fica ali, né, naquela e tal, mas não tem ainda.
Mas já fica um estereótipo assim. Eu vou te dar um exemplo bem próximo. A minha filha tem paralisia e o autismo. Às vezes, quando acontecia das pessoas vinham, alguma coisa aqui, né? Porque a gente comentava sobre ela ter a paralisia, que dó, e tal. Eu disse, Silvana, vamos começar a fazer o diferente. Ela é autista, autista, aquele é assim, assim. Não, meu Deus do céu. Parece que tem um preconceito e falta de preconceito, como dissesse. Então vamos jogar modismo, que às vezes de repente parece meio pesado, mas... Pois, então eu também acho extremamente pesado. Complicado, né? Mas tem. Mas é que assim, Jô, os pais têm que entender que realmente não é uma moda. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, é deficiência intelectual. Pois é, então, gente. isso, os pais têm que se atentarem também e entenderem que é um diagnóstico, é muito sério, e não existe terapia no mundo que funcione sem a ajuda dos pais. Por quê? Porque as crianças estão lá, tem as regras, por exemplo, lá na AMA, né? Tem as regras na AMA, seguem todo o protocolinho que as professoras fazem durante a semana, é ok. Aí chegam e vão embora e fazem tudo que quer. Não é assim, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Sim. Mas tem que se atentar e tem que absorver aquilo que a professora fala, né? Olha, quem sabe você faça assim, assim, assim em casa, né? Porque, gente, qualquer dica é preciosa para você estender em casa, não adianta. Até porque se tu busca por ajuda... O trabalho, na verdade, da associação, óbvio, tem todo o atendimento ali para as crianças, né? Para os adolescentes, enfim, para os educandos, né? Os atendidos, como vocês chamam. Mas eu acho que o trabalho grande é com a família, né? Ah, sim. Porque aprender é um aprendizado, exatamente, né? Às vezes tem que passar pelo processo da aceitação, né? E também a questão emocional, que eu acredito, né? Porque aí, claro, a gente tem os diferentes graus ali, enfim. Mas é complicado, sabe? Então, assim, o trabalho da AMA é realmente, assim, um acalento, né, para essas famílias. É porque, assim, Jô, os atendimentos, assim, às vezes também é bem legal falar sobre isso, assim, eu acredito. Partindo da premissa que os pais ou familiares, eles são avós e tal, que procuram por uma ajuda, parte da premissa que tu quer que ajude aquele ser humano ali a evoluir. Então, meio que não tem por que não seguir nessa dinâmica de ajudar em casa e seguir evoluindo, né? E uma outra coisa, não é porque tem diagnóstico que também tem que deixar fazer o que quer. Atrás daquele diagnóstico tem uma criança, um adolescente, adulto, com suas frustrações, com seus desejos, com preocupações, e isso também tem que ser olhado com cautela, né? E às vezes eles colocam ali em teste. Então, tanto o atendimento terapêutico como o atendimento de educação, pedagógico e tudo mais, a gente não está ali só para passar a mão na cabeça, faz o que quer, então o coração fica quentinho porque foi acolhido. Não. Tu estás ali para ajudar a desenvolver aquela criança para que tenha a maior autonomia possível. Então, até quando a gente recebeu o diagnóstico da Beatriz, eu perguntei para o Dr. Jaime, o que eu tenho que fazer para ajudar? Ele disse, não tornar a vida dela fácil. E aquilo bateu muito na minha cabeça. Porque a gente fica naquela da autoproteção e tudo mais, isso a gente vai aprendendo porque a gente está no contexto. Também não era assim, né? Então, assim, os pais têm que entender isso. Tem que voltar a ajudar em casa, tem que dizer não sim. Claro, ter o controle de estabilização ou não, mas por isso que a AMA está aí para orientar também. Sim. Então, não é só deixar fazer o que quer e, que bom, que amor, gosta tanto. Às vezes não vai gostar tanto porque a gente está ali para dar aquela puxada. Inclusive, a gente gostaria que as pessoas que nos procuram também valorizassem um pouquinho mais, né? Muito embora, assim, eu tenho um carinho enorme por todos e quando a gente pede, né, eles ajudam como podem, mas, por exemplo, o ano passado, nós fizemos o acolhimento com os pais à noite, a gente trabalhava voluntário, inclusive, para que eles ficassem junto com seus filhos e até a gente dividiu turma com os meninos e turma com as meninas, juntamente com a nossa psicóloga, e foi uma baixíssima adesão, né? Baixíssima adesão, tanto que a gente cancelou esse programa e a gente deu continuidade e focamos nas crianças, porque realmente foi uma pena, né, de 77 pais, quer dizer, de 77 crianças que tinha o ano passado, para ter 77 homens, né? E só nos procuraram 2, 1. Então, assim, era um momento importante de se aproximar, de entender um pouco mais, de conhecer o filho para, como diz a Thaís, ser uma continuidade dos atendimentos, não só na AMA, mas atendimentos particulares também, né, que fossem. E o pessoal não busca. Então é muito assim, ok, oferece, fizeram, deu, vou para casa e não preciso fazer nada. Não, gente, não é isso, tem que fazer em casa também. Inclusive, Jô, eu fiquei esse ano focada
no ano passado também, em projetos, porque a AMA, como o Vicente disse, né, a folha de pagamentos, quem garante é a Fundação Catarinense. Que bom, graças a Deus, né? Porque senão a gente não conseguiria estar nos mantendo. Mas coisas assim, por exemplo, materiais, coisas do dia a dia, né? Limpeza, a gente vende tampinha para poder custear. E muitas vezes a gente tirou dinheiro do nosso bolso para poder manter a AMAESC. E assim, a gente faz ainda o trabalho voluntário, né? E aí os pais também não aderirem àquilo que a gente oferece, e às vezes a gente fica um pouco chateados. Mas, ainda com tudo, a grande maioria, o que a gente pede está nos ajudando e acolhendo. Mas, enfim, hoje a AMA funciona das 8 da manhã, graças aos projetos que a equipe do projeto que escreve, juntamente comigo. A AMA funciona das 8 da manhã às 9h30 da noite. Quer dizer que nós, hoje, oferecemos 1.280 atendimentos educacionais mês. E 300 clínicos, quer dizer, é um impacto muito grande na sociedade que nós realizamos, né? E a gente também, aí como apesar da casa ser grande, não comporta todos os profissionais, até porque tem profissionais que trabalham em outros serviços, né? E aí até as 5 da tarde, das 8 às 5 da tarde, é o pessoal da parte educacional. Aí às 5h30 entra a outra equipe, que são só os clínicos e que fazem os atendimentos até as 9h30 da noite. Então, a AMA contribui expressivamente com essas crianças diretamente, né? Hoje vocês atendem toda a MESC? A sede aqui de Araranguá? Sim, todo o extremo sul catarinense. É aberto para toda. Mas pra toda 90% dos nossos educandos são de Araranguá. Até por conta da logística e tudo mais, a gente já teve pessoal vindo de São João do Sul, de Sombrio, de Santa Rosa, Maracajá, né? Mas acaba que se concentra aqui também pela logística, né? Sim. Quais são os critérios dentro dessa lista de espera, por exemplo? Vai ser por ordem ou passa por alguns critérios, assim, de algum caso, por exemplo, mais que necessite esse atendimento de uma forma mais emergencial? Como é que funciona? O que a federação estabelece? Então, as diretrizes mudaram do ano passado para cá. Nós temos as enturmações que é a estimulação precoce, que são os pequenininhos, né, de 0 a 5 anos e 11 meses, e aí não tem tanto rigor na questão do nível de suporte, porque são criancinhas bem pequenininhas. A depender da necessidade dessa criança, avaliado pela equipe técnica, ela termina a parte educacional e vai, por exemplo, para uma psicomotricidade, ou vai para uma fisioterapia neurofuncional, ou vai para uma musicoterapia, neuropsicopedagogia ou psicologia, a depender da necessidade daquela criança que é avaliada, né? Na parte clínica, quem avalia é a nossa equipe multidisciplinar. Depois, o que mudou as diretrizes foi o AE, que é o atendimento especializado, especializado, que é hoje somente para crianças nível de suporte 3. E nós achamos uma pena, porque realmente tem crianças de nível de suporte 2 que necessitam também, né? Então, só ali, nesse grupinho, é só os nível 3 com severidade. E nós temos também o SPE, que é onde nossos filhos frequentam, que são crianças que não têm mais condições de frequentar a escola. Então, eles são desligados da rede e só frequentam a AMAESC, meio período, né? Ou só de manhã, ou só à tarde, mas eles têm um atendimento especializado para as suas necessidades. Então, como o meu filho e a Bia, filha do Vicente, não são leves, então eles frequentam essa especialidade, né? E a parte clínica, aí como não comporta todo mundo, tem crianças que vêm de manhã e vêm à noite. É o que a gente consegue oferecer, né? Mas tem sim todos os atendimentos que a gente pode fazer. E a questão do nível de severidade, de emergência, a gente não segue isso. A gente segue a nossa lista de chegada, porque a gente entende que todos são emergenciais, né? Certo. Então a gente não olha a questão de nível de necessidade. A gente segue a lista rigorosamente. Para a gente trazer um esclarecimento, assim, como são esses níveis? Como é caracterizado?
Como são caracterizados esses níveis? Então, pelo DSM-5 hoje é classificado por 3 níveis a questão do autismo. Nível 1, que são aquelas crianças que têm menos dependência e que pode ter uma vida autônoma e tem como a gente fala, apesar de ser nível 1, mas tem muito, por vezes, tem mais complexidade que o nível 2 e 3, por eles entenderem as regras sociais, por eles entenderem bullying, por eles entenderem que por vezes podem ser excluídos. Então, são crianças que eu acredito que tem que ter um nível de suporte bem intenso também. Mas porque esse entendimento gera prejuízos psicológicos. Certo, né? Entendi. Então, a base do atendimento é um pouco diferenciada justamente nisso. Essa é a complexidade. Então, não existe autismo leve. Isso, para nós que estamos no meio, é horrível. É um termo errôneo, vamos dizer assim. É horrível a gente ouvir isso, né? Certo. Por isso que é legal, né? A gente trazer o esclarecimento, porque às vezes a gente fala bobagem, né? Sim. A gente usa um termo que não está correto. Por exemplo, que eu dou um exemplo assim. Digamos, tem uma criança nível 1 na escola. E aí a professora fala, por exemplo, assim, eu vou torcer o pescoço. Ele vai entender que vai torcer realmente o pescoço de verdade, pela bem literal. Né? Então eles não entendem que aquilo ali é só uma gíria, um modo de linguagem. Entendi. Entende? Então, isso traz para eles impactos muito consideráveis na questão social. Né? Tem o nível 2, que é um nível intermediário de suporte, que são crianças que também têm grau de dependência, são crianças geralmente que são, por vezes, verbais, mas que precisam de um suporte. Realmente, por exemplo, se você não der comida, ele não vai comer, porque ele não vai no mercado comprar, entende? Então, assim, é o nível de dependência daquela criança. E o nível 3 é um nível realmente mais complexo, né? E que geralmente a criança tem outras comorbidades associadas e pode ter uma deficiência intelectual, pode ter um TOD, um TDAH, enfim, são crianças que têm um nível mais profundo, né, de severidade. Então, são crianças que precisam realmente trabalhar a questão comportamental, a questão de vida diária, que a gente trabalha bastante. E que aí não vão nem, no caso, seriam todos os casos que não conseguem frequentar uma escola? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, tem crianças nível 3 que vão para a escola, sim. Mas aí, quando a escola entende, porque isso, para uma criança ser desligada da rede, não é tão simples assim. Tem que chegar na última instância, vamos dizer. Sim, tem que se esgotar todas as possibilidades dentro da escola. Se a gente percebe que aquela criança está tendo prejuízos na questão social e também na questão da integridade física, tanto dela quanto das outras pessoas, aí sim a gente faz o protocolo com a Fundação Catarinense, que eles que avaliam, e aí sim essa criança passa a ser um SPI. Para tu ver assim, como o negócio é bem exigente para tirar de uma escola regular, né? A Beatriz foi negada várias vezes. Sim. E tem toda a comorbidade cognitiva, motora, comportamental, né? E só que não tinha mais o que seguir, né? E eu e minha esposa sempre foi muito consciente de que ia ter um prazo de validade isso, né? E assim, e foi tentado, indo e vindo, por um motivo ou outro, né? E, enfim, acabou sendo desligado. Mas, porque às vezes os pais pensam, de repente é melhor, então vou tirar lá e botar só na AMA ou só na PAI. Não é tão simples assim. Não é tão simples, porque é muito sério, né? Tu tirar de um ambiente escolar, que tem um contato com outras crianças, tudo mais, para ter aquele convívio, não é assim que tu conversa. Perfeito. Agora uma pergunta assim... Vamos lá, né? Como vocês consideram, com a experiência que vocês têm, a vivência que vocês têm como pais e também à frente da AMA, tantos anos aí, os desbravadores, né? Como está hoje a situação da nossa educação, o preparo das escolas para receber essas crianças? Então, Jô, inclusive, nós iremos fazer uma capacitação para os professores esse mês de abril, porque a gente percebe realmente a necessidade disso. Não uma necessidade generalizada, mas sim uma necessidade constante. Porque o autismo, ele é flutuante. Você nunca consegue encontrar um autista igual ao outro.
Então, todos os anos é um desafio para a escola também, para a rede, estar absorvendo essas crianças, né? E a gente precisa também estar compartilhando as nossas experiências, porque nós temos o contato direto com eles, né? Então, assim, eu não posso dizer que as escolas não estão preparadas, porque as professoras fazem muito. Elas vêm procurando muito também por ajuda e auxílio e orientação. E ainda com tudo, nós temos uma questão muito bonita aqui no Brasil, porque nós temos o acolhimento, né? Que diferentemente dos outros países, dos Estados Unidos, nós temos esse acolhimento materno, essa coisa de querer ajudar, de querer fazer. As professoras e as escolas nos procuram muito. Tanto que as professoras muitas vezes são as portadoras, né, dentro do limite que elas podem, né, mas enfim, elas são a autoridade naquele momento ali, de levar para o pai, para a mãe, né, olha, seria interessante que você, né, porque a criança está com tal e tal comportamento. Elas têm um papel muito importante. Às vezes os pais não aceitam isso com uma certa facilidade, né. Então elas tendo esse preparo, né, Vou fazer um comentário agora. E assim, não interpretem errado, mas é só uma constatação, infelizmente, né? Também não generalizando. Mas a gente também tem uma outra situação, Jomara, que é assim, às vezes, tu trabalha muito tempo numa profissão, tu está acostumado muito num formato de trabalho, e é aquilo ali e sempre funcionou, então vou seguir naquilo ali. Infelizmente, para o autismo e outras comorbidades, não dá para ser assim. Então, se você que de repente está nos assistindo, que trabalha muitos anos, seja com algum tipo de terapia ou com professor, tem que buscar se reciclar. Porque assim, não tem que entender que nem sempre, porque às vezes pode acontecer, né? Mas não é birra ou não é uma disputa de quem manda mais, que a criança é o poder e a professora ou o terapeuta não é. Não se trata disso. Se trata de entender, conseguir fazer a leitura correta da situação para ter a tomada de decisão correta. Então, assim, às vezes a gente recebe relatos de que não, porque assim, sempre foi assim, comigo não vai ser assim. Opa, não é assim. Claro que tu tens, como eu falei no início, tem que colocar limite, tu tem que ensinar, tem. Mas tudo com um olhar muito amoroso também. Com aquele sentimento de pode ser o filho de alguém assim como é o teu filho. Então não dá para usar aquela coisa de general e tal. Tu tem que ir sentindo até onde dá. Né? Então tem que ter essa constante capacitação, como a Thaís falou, esse buscar, querer atender. Você não está ali só para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro. Você está ali para desenvolver um ser humano, uma pessoa que lá na frente precisa do máximo de autonomia possível. Né? Nós temos que ter o entendimento que as coisas vão mudando, né? E todos os sistemas, né, da nossa sociedade vão se aperfeiçoando, vão se atualizando conforme a civilização vai mudando e as coisas vão mudando e vão mudando. Não tem jeito, né? Não é aquela coisa, é porque no meu tempo era assim, acabou, gente. Seu tempo foi, se atualiza, né? O nosso tempo foi. E a gente, gostando ou não, a gente precisa estar realmente atuando. Eu pergunto isso porque eu acredito que o pessoal, né, que nos assiste, todo mundo, né, tem, sei lá, um filho, um neto na escola, né, e às vezes surgem essas questões. E a gente percebe realmente que o sistema educacional precisa avançar muito, mudar em muitos aspectos, né? E eu percebo realmente muitas mudanças acontecendo positivas. A outra pergunta é a seguinte: uma escola tradicional, uma escola particular, vamos pegar assim, ela pode se negar a matricular uma criança, os pais chegam com um diagnóstico do autismo e tal, e elas, não, a gente aqui não atende, não aceita, Não, absolutamente, isso é crime. Tá. Né? Inclusive, nós somos assegurados pela lei Berenice Piana e também pela lei catarinense. Então, isso não se aplica. É obrigação. É obrigação da escola. O que acontece às vezes, também não generalizando a casos e casos, situações e situações, com a pseudo-informação de que não tem vaga mais disponível mesmo. Sim, já ouvi isso. Então, assim, aí cabe aos pais procurar ajuda legal, ou, enfim, para estar investigando de fato se tem ou não, né? É porque assim, Jô, o que a gente entende? Se você me perguntar para mim e para o Vicente, porque além de gestores, né, nós somos também terapeutas. Sim. E a gente trabalha diretamente com eles, então a gente sabe a necessidade deles, né? Se a AMA hoje é o ideal para todos? Não,
porque eu acho que deveria ter mais tempo de terapias, deveríamos ter uma amplitude muito maior, né? Nós deveríamos, talvez, mudar um pouco a questão do sistema educacional e direcionar algumas crianças que realmente precisam de um atendimento mais especializado na questão de disciplinas, né? Porque eu acredito que eles possam se sentir mais confortáveis num centro mais tranquilo, né? Mais num universo mais apropriado, sim, e tal. que entendam eles, né? Como se fosse uma escola realmente para eles, escola mesmo, né? Certo. Mas ainda com tudo, né? O que me inspira a acordar todos os dias é fazer a diferença para essas crianças e proporcionar e saber que a gente está proporcionando terapias, coisas que nossos filhos não tiveram. Então a gente, né, Vicente, não tinha nem profissionais para pagar. O Vicente ainda pegou uma fasezinha que ainda foi para Brasília, né? Mas eu... Por conta da paralisia da minha filha, deu certo, eu consegui o TFD, né? Mas meu filho tem 17 anos hoje, não tinha nem se eu quisesse pagar, né? Então eu me vi muito sozinha, realmente. E hoje eu vejo que essas crianças, ainda com tudo, têm um suporte, tem alguém para procurar, alguém para conversar, que entendam, né, toda a circunstância, porque a gente nunca julga nada. Então eu percebo que realmente os pais poderiam dar um olharzinho um pouquinho mais carinhoso pra gente, né? E quando a gente pede alguma coisa, realmente que façam, porque a AMA é totalmente gratuita, a gente não cobra absolutamente nada. E assim será sempre, né? E ainda com tudo, Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem políticas públicas voltadas para a educação especial e que faz também um incentivo para que existam outras AMAs, outras instituições do terceiro setor. Inclusive eu e Vicente somos membros da diretoria da FEAMAS, né? O que seria isso? Todas as APAES têm a sua federação que rege. Eu e Vicente participamos da federação que rege todas as AMAs do estado, né? Que são 45 hoje. Então, poxa, para nós é um prestígio grande, porque a gente tem sim um impacto na questão do autismo e também como pais e como gestores, e a gente pede realmente ajuda. Quando a gente pede ajuda é porque realmente a gente está precisando, né? Então, assim, quando a gente dá a nossa mendigada, né, Vicente, assim, ajuda a gente a comprar nosso bingo, a gente não ganha nada, é tudo para a AMA, tudo retorna para os filhos, tudo que a gente consegue gera terapia. Toda ação é pró-AMA, né? Tudo. Toda ação, obviamente, que é pró-AMA, né? Sim. Então, assim, quando a gente pede, e a gente sabe, e a gente é bem consciente de que tem outras instituições que também precisam de apoio, que tem outros movimentos que também fazem essa captação de recurso, né? Então, assim, a gente sabe que às vezes é chato, até para o empresário, mais um pedido, pelo amor de Deus, não aguento mais. A gente sabe que é, e está tudo bem difícil para estar ajudando. Só que a gente está ali fazendo um trabalho que é o terceiro setor, ajudando a desenvolver pessoas para que lá na frente tenham uma qualidade de vida melhor. Né? E para a sociedade isso também vai ser uma coisa que vai ter um reflexo. Não é só para ajudar aquela criança a se desenvolver. Amanhã depois a sociedade está convivendo com a melhor maneira possível. Então, porque o que eu penso é assim, vamos imaginar assim, a gente teve aí nesses anos, né, um aumento muito significativo dos diagnósticos, né? Eu não sei se pesquisas indicam que isso vai aumentar, né? Acredito que sim. Então eu sempre penso assim, como será o amanhã, a nossa sociedade? Porque vamos dizer que uma grande parte da população, né, dos profissionais, dos pais, né, será formada por estas crianças. Certo? E aí? Entende? A gente precisa olhar para o amanhã, né? Então, como será essa sociedade? Porque um autista, ele pode casar, né? Pode. Pode ter uma vida normal. Pode, a depender do nível de suporte, sim. Eu sempre faço um comparativo, Gilmara, com a questão da síndrome de Down. Até uns anos atrás, era aquele lá que ficava sozinho dentro de casa, escondidinho, com perdão da expressão chula, mas era o que era para a época, era o louquinho da pai. Né? Não é bonito e eu não estou dizendo isso por forma, estou dizendo que, graças a Deus, que mudou isso. Sim. E hoje estão casando, adesão no mercado de trabalho, sendo tratado
como tem que ser, igual todo mundo, com todos os seus direitos, como né? ser humano. Então, assim, da mesma forma é o autismo. E eu torço muito, penso muito, por isso que a gente trabalha bastante, para que aqui uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá, que bom que seja muito menos do que isso, né? Mas as pessoas também não tenham mais esse olhar, sabe? E tá ali mesmo uma coisa inclusiva de fato e não só na teoria, né? Então a gente vê, pô, a gente teve nosso dedo naquela parte. Bastante Melhorou já, né? melhorou bastante, com certeza. Mas ainda o trabalho tem que ser, continuar sendo feito neste sentido, né? De conscientização. Mas a minha questão é essa. Veja, se a gente vai ter uma sociedade, né, no futuro, onde uma grande parcela da população são de pessoas, né, com esses diagnósticos, né, que não é só o autismo. E a preparação para essas crianças que serão os futuros adultos, isso faz toda a diferença na nossa sociedade. Inclusive, é o que me inspira. Pois é. Porque não é... Quando tu tem um filho com uma condição especial, você passa a ter um outro olhar sobre tudo. Tudo. Acredito. Você consegue ler o seu filho, um chorinho, uma reininha, um olhar, tu já sabe até pelo olhar o que ele quer, né? Para os não verbais, né? Então não é difícil você ter um filho, né, com autismo. Claro, não estou generalizando, mas assim, o amor é tanto que a gente tem por eles que acaba amenizando aquilo que é tão grande, né? Mas o nosso maior anseio, Jô, é quando a gente não estiver mais aqui. Como é que vai ser? Como é que vai ficar com quem? Quem é que vai cuidar? Vai cuidar com o mesmo amor e carinho que a gente faz? Porque assim, todas essas crianças que estão passando na AMA e todas que irão passar, nós somos uma fase na vida deles. A gente não vai ficar para sempre. Não é para as pessoas, para a comunidade, para os pais, para os professores se acomodarem com isso. Porque nós não temos a responsabilidade, claro que nós temos o carinho, eu sempre falo isso para os meus colaboradores, né? Gente, vamos dar o nosso máximo porque nós somos a fase na vida dessas crianças, então vamos fazer o máximo. Mas nós não somos a mágica que vai acontecer da criança super desenvolver. Não, a gente quer. Por exemplo, teve crianças que chegaram ali, uma que chegou sem andar e ela não falava. Hoje ela anda, ela corre, ela super desenvolve, fala absolutamente tudo. É uma criança que já está apta para receber alta da AMA, né? Mas até um adendo assim, na questão de referência sobre o ser difícil ou não ser difícil, é naquele ponto emocional de amor, né? Porque a gente sabe que tem muito diagnóstico assim, bem severo e dificuldades, assim, a gente sabe disso, mas acredito que a Thaís está querendo expressar é assim, o sentimento que a gente tem de amor é tão grande que ameniza essa dor de algumas frustrações. Porque sem hipocrisia e demagogia nenhuma, todo mundo faz um planejamento, espera alguma coisa de um filho e fases que para muitos casos não vai existir. Né? Então, assim, a gente acaba substituindo um amor por outro e situações por outras. Né? Então, hoje a gente tem só a Beatriz, pelo menos por enquanto, né, de filho. Hoje o nosso normal é a Beatriz. Eu e a Giovana ainda brincamos, né? Na hora que tiver uma outra criança, vai ser um novo pra gente, porque nós estamos tão acostumados com a Beatriz, como diz a Thaís. É um dedo na boca, é um negocinho assim, porque ela é não verbal, né? Que a gente já sabe como é que ela funciona. Inclusive para dar um peteleco. Né? Claro que não estou falando brincando, gente, pelo amor de Deus, não precisa espancar a filha. Não é isso, né? Mas a gente torce o pepininho sim. Né? Porque é o mundo que vocês conhecem. Sim. Exatamente. Né? E nesse mundo há muito amor, né? Eu tenho uma sobrinha também, uma sobrinha neta com nível 3, também não verbal, ela tem 15 anos hoje. E a gente, percebe muito a evolução dela, assim, todo esse amor e essa dedicação de uma forma, assim, inexplicável, assim, sabe? Às vezes eu olho pro meu sobrinho, pra minha sobrinha, né, que é a esposa dele, e eu disse assim, cara... Eu não entendo. Eu tive um start, sabe? Assim, porque meu Deus, a vida deles é dedicada e eles tiveram mais um filho e ele também é autista. Eu tive um start com esse negócio de sentir amor, assim, que pra mim acho que aquilo foi uma virada de chave, assim, de sentimento, né?
Que a gente sempre, quando é filho, é uma coisa. Mas quando a gente é pai, a gente sabe o que é amor de verdade. Pode amar marido, mulher, pai, mãe. Mas quando tu tem um filho, tu sabe o que é amor de verdade, né? E um dia eu tava guardando as coisas espalhadas. A Giovana tinha que dormir, a Beatriz também. Eu fui guardar as coisas dela. Daí eu olhei aqueles 2 pares de sapatinho que ela tinha. Ela era pequenininha. Eu olhei aqueles tênisinhos assim. Cara, chegou a me dar vontade de chorar. Olhando aquele tênisinho assim, ó. Eu digo, pá, isso é um amor que a gente tem pelo filho mesmo, assim, sabe? Então, aí tudo foi acontecendo. Mas então, pra mim, foi um divisor, assim, ó. Putz, é um amor que dói, não de dor de sofrimento, mas de intensidade. Intensidade. Intensidade, né? Muito bem. Fizemos um início aqui muito bom, né? Eu acho importante a gente trazer algumas reflexões, né? Marne deixou um comentário aqui também. Bom dia, Marne. Já falamos em ti aqui antes, nos bastidores, viu? A Marne disse o seguinte: bom dia, Jô, telespectadores. Um abraço para todos, em especial aos guerreiros da AMA. Que Deus continue abençoando e protegendo essa equipe tão decidida, tão dedicada da AMA. E ela botou, Jô, muitas vezes é birra, né, das crianças, e as mães dizem que é autista e tal. Essa é um ponto para mim, assim, que eu sempre vou trazer, porque gera aí uma confusão um pouco, né, na sociedade, assim, né, essas questões, inclusive em função de julgamento mesmo, né? Então eu acho que é um tema, é delicado, sim, mas a gente precisa falar dele, né? Porque é falando que a gente traz mais consciência. Acho que a gente já avançou bastante, mas ainda tem muito caminho pela frente, né? Até porque os números, né, as estatísticas indicam que a gente vai ter um aumento, né, nesses números, né? O porquê disso tudo, a gente se pergunta. Muitas coisas. Não é só um fator ou outro, né? Não é só um fator ou outro, né? Fator ambiental, né? Fator genético, principalmente. Quando o meu filho nasceu era 1 para 150 e hoje é 1 para 136. Se for juntar todas as crianças do mundo, Jô, com diabetes infantil, AIDS e câncer, juntar todos esses 3 públicos, autismo tem o dobro. Então, para você ver como é expressivo essa questão do número dessas crianças, né? E só para finalizar ali sobre a questão do comportamento, né? E é uma coisa que a gente sempre fala para os pais: não sabotem os comportamentos dos seus filhos. Se os seus filhos estão fazendo um comportamento exacerbado, inadequado, corrijam, porque antes de ser autistas, eles são uma criança, né? E dito isso, eu digo com muita propriedade, meu filho tem 1,93 m de altura e eu só olho atravessado para ele, né? Ele já murcha o beiço e diz, tá bom. Então, eu não preciso brigar, bater, não, ele já sabe, sabe? Só que isso não foi da noite pro dia. Sim. Né? Porque eu já sabia que ele ia ser grande. Que aprender. Claro, eu já sabia que ele ia ser grande e ali foi o comportamento. Eu vejo isso, assim, a gente tem que aprender, né? A conviver com essa criança, entender o mundo deles, né? E aí, esse dado que você trouxe da não participação dos pais deixa a gente realmente... Mas também não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Tem muitos pais Nada a gente está generalizando, tá? Mas tem muitos Ninguém é pais criança aqui, né? Para não entender as coisas que a gente fala. Muito bem. Nós vamos chamar os nossos apoiadores. Eu tô aqui com óculos, gente, na mão. Uma outra máscara que eu quero mostrar para vocês depois da Ótica Miguel, bem bonita. Olha só. Nós vamos para os nossos apoiadores culturais. E depois nós vamos entrar, então, na programação, né? Tem muita coisa que vai acontecer aí da Semana do Autismo, né? Vamos aproveitar para pedir um pouquinho, né? Se não for pedincho... Aqui a gente tá acostumado, né? Outro dia eu brinquei, aqui é o programa dos pedinchos, né? Não tem problema. A gente vai continuar fazendo a nossa parte, porque sim, sempre dá pra gente ajudar um pouco, né? Um ajudar aqui, um ajudar ali. Vamos se ajudando, minha gente, tá? E feliz de nós que estamos na condição daqueles que ajudam e não precisam ser ajudados, né? Então, segura aí, é rapidinho, a gente já volta e vamos conferir toda a programação. Já voltamos.
As bancadas regionais da Assembleia Legislativa reúnem deputados de diferentes partidos e que buscam soluções para problemas em comum. Essa é uma forma pioneira de fazer política focada em garantir recursos para obras e ações estruturantes em cada uma das 6 regiões do estado. A bancada do Sul, por exemplo, tem na pauta a redragagem do Rio Tubarão, a concessão do aeroporto de Jaguaruna e melhorias viárias, como a duplicação da SC que liga Criciúma a Içara. Quando o sabor do morango. Bonito, né? Fala que não assiste TV, mas tá sempre ligadinho por aqui. Esporte, notícias e também pro entretenimento, né? O que vem daqui vira assunto, porque se tá na TV, todo mundo vê. O TV Sul Esportes é a casa do esporte amador e profissional da região sul. Aqui você acompanha todas as emoções, histórias e resultados em primeira mão, de segunda a sexta a 1h da tarde. E o nosso esporte é mostrar você. Muito bem, estamos de volta. Ó. A Márcia Ismielewski disse, bom dia. Que ótima iniciativa a divulgação desse trabalho tão necessário de conscientização. Parabéns. A associação faz um trabalho de excelência. A Márcia, ela faz parte da atual diretoria, né? Também lá atrás também foi. E a gente também faz o agradecimento aqui a todas as pessoas da diretoria, né? Dessa gestão, da gestão passada, que também nos ajudam aí a estar levando e fazendo acontecer, né? A gente está aqui como porta-voz, representando. O presidente hoje não pôde estar aqui com a gente por motivo de trabalho aí, mas a gente está aqui falando sobre as ações, tudo isso estendido a eles também. Às vezes as pessoas não se interessam muito pelo assunto porque não faz parte do mundo dela, né? Mas a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Pelo que a gente vai passar nessa vida. Então, a gente está... entender, né, um pouco sobre as coisas e colaborar, né? É uma ação humana, né? Então, é sempre bom aí a gente poder levar essa informação para as pessoas. Muito bem. Estamos chegando aí no mês de abril, gente. O trem é bala, né? É rápido. Já vamos para o mês de abril e aí entramos então na semana de conscientização do autismo. Uma semana que vocês preparam uma programação bastante intensa, né? Várias atividades aí. E então, vamos passar essa programação aí? Então, Ju. O que tem programado? Agora, no dia 1º e no dia 2 de abril, nós iremos ofertar para as crianças, nossos educandos, né? 2 dias de animações. Vai ter recreações, vai ter brincadeiras, porque a gente percebe essa necessidade deles estarem brincando do jeitinho deles, do tempo deles, enfim. Então, todos os anos, a gente sempre propõe, e esse ano não vai ser diferente, ali na AMA, essa recreação, né? E no dia 3, aí depois o Vicente vai falar mais específico, nós iremos fazer a nossa carreata, que é a nossa primeira carreata em prol ao autismo, nossa carreata silenciosa, e que estaremos promovendo. E no dia 16 de abril nós iremos fazer a nossa capacitação. Aí a gente agora vai enviar os convites para as escolas, né, porque vai ter que ter uma cota. E nós iremos ter palestras com profissionais na área. Então vai ser um evento muito legal, muito bonito, e que todas as escolas irão participar. As escolas receberão um convite através da nossa rede... Escolas públicas e privadas? Sim, a gente vai convidar todas as escolas, e aí a gente vai limitar o número de público, né, por escolas, e a gente vai fazer no dia 16 de abril essa capacitação, que vai ser muito legal, muito bonita. Até se de repente, por A ou por B, por algum motivo, não tiver recebido convite ou não ter visto, entre em contato, né, com a gente, para estar perguntando mais, para estar buscando informação sobre isso, que a gente está ali para receber todo mundo.
Quantos atendidos tem hoje na AMA? Nós temos 123 educandos e nós realizamos 1.280 atendimentos educacionais, só mês, né? Uhum. E que idades? Nós temos de 0, que não tem 0, o mais novinho lá começou com 1 aninho. Nós temos até 17 anos. E o mais velho que nós temos pelas nossas informações é até 18 anos. E aí a parte clínica não tem idade, né? Aí a parte clínica, que daí são os atendimentos em grupos ou individuais, aí não tem limite de idade. Uhum. E dando sequência ali que a Thaís estava falando sobre a programação, o ápice, a cereja do bolo nossa é a carreata. Tá. Né? Em outros anos aí a gente teve o que a gente chamou de Onda Azul, que os lojistas aí aderiram e botaram os manequins ali com a camiseta da AMA e balões e temas, e que esse ano, quem puder também fazer, é bacana, né? Tá. Não é porque a gente não está fazendo uma campanha em cima disso que de repente você também não possa estar aderindo. Então isso aí é muito legal aí pra gente estar vendo esse acompanhamento. Então no dia 3 de abril é o feriado municipal, né? Dia 2 de abril é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, né? Mas a gente vai fazer no dia 3 justamente pelo feriado. Tá. A gente vai fazer uma carreata silenciosa, né? Porque a gente pede o ano inteiro aí que o pessoal faça silêncio, não teria como a gente chegar esse ano aí e nós tocar a mão na buzina, né? Vontade é grande porque é o costume, mas em respeito e saber da necessidade de não estar gerando nenhum problema. Então a gente vai fazer essa carreata. Então mesmo você que está assistindo, que não tem um filho ou um parente, alguém que seja autista, mas se quiser vir aderir com a gente, venha. Bote seu carro aqui com balões azul, amarelo, vermelho, enfim, as cores do autismo, né? Venha com a gente participar. Vai ser um momento único, um momento bonito pra gente aqui, uma consolidação de trabalho também, né? E principalmente, né? Muito, embora o óbvio precise ser dito, né? Mas que os pais e parentes de autistas façam presentes, né? Claro. Pra gente mostrar a força que tem. Porque a gente sabe que a questão de poder público se faz com números e representatividade. Então não adianta vir Vicente, Thaís e os membros da diretoria querer mostrar um trabalho muito bonito se não tiver acobertado e endossado por tantas pessoas estando junto, né? Tá. Mas o objetivo da carreata é chamar a atenção, conscientizar. Sim, é chamar atenção e conscientizar, ser visto, né? Ué, que é aquele monte de gente com carro azul e balão andando ali. É a AMA, é os autistas aqui do extremo sul catarinense, não precisa ser só aqui de Araranguá, né? Muito embora a gente não vai estar ali com a buzina tocando, mas a gente vai ter um trio elétrico, onde a gente vai estar narrando algumas situações, conversando sobre o autismo, chamando a atenção sobre o autismo, falando alguns pontos também sobre a AMA, porque ainda tem muitas pessoas que não sabem que existe, né, a AMA. Então que a gente está aí para dar esse amparo, né? Então vem com a gente quer ser visto de fato. Ainda mais no dia de Araranguá, que vai ter tanta ação, tanto movimento. Então você vai ver aquele monte de carro passando, somos nós lá levando a bandeira do autismo. Né? Qual vai ser o roteiro, assim, mais ou menos? O pessoal saber aí, de repente, né, faz aí participa, né, na frente da sua casa, de repente colocando alguma coisa, seu comércio, né? Então, João, a concentração vai partir das 9h30 ali na frente da AMA, que fica na Caetano Lumertz 786, próximo ao INSS, né? Então a gente vai partir dali às 10 horas. Então, 9h30, 10 horas a gente se organiza, né? Saímos dali e pegamos as principais avenidas aqui da cidade. Tá. Então, 7 de setembro, 15 de novembro, somos até lá no Mato Alto, no Hospital Novo da Unimed, voltamos pela 15, né, Getúlio Vargas, Amaro José Pereira. A gente vai passar pelos esses principais porque a gente está aí contando que vai ter muita gente, né? Então, para não ficar dando muita volta e cortando, a gente quer ser visto assim nos principais bairros da cidade também, né? Então, muito legal assim essa sugestão, Jô, de o pessoal que está decorando. Assim como nós fazemos nas procissões da Mãe dos Homens, de São José, coloca um balão, esteja ali na frente, bate a foto, filma, marca o @associação AMAESC. Isso. É para ter visibilidade, sim. É para se aparecer, sim. Esse é o objetivo. É para se aparecer, para aparecer, sim. A gente quer ser visto, né? Não a AMA necessariamente, mas o autismo aqui na cidade. Sim. Porque às vezes ainda tem muitas... causa, né? Exato. A consciência. Tem muitas pessoas que ainda acham que é um público pequeno. Gente, é muita gente. A gente lida diariamente com isso. É muita gente. A gente vem falando desde o início da entrevista aqui, da participação, que é caso e caso e caso, a gente não dá conta de fila. É a PAI, os AEDs do município, é a AMA, é muita gente. Né? Então a gente quer sim ser visto, para todo mundo saber o grau de relevância que tem, tanto o trabalho que a AMA faz, sim, né? Não por autoenaltação, não, mas é para ser visto que é importante esse trabalho, para que a gente tenha ajuda das pessoas, para que nos amparem também, que a gente também precisa de ajuda. Mas vocês estão numa casa gigante. Gente, é uma BMW você botar gasolina.
É o que a gente precisa de ajuda. Né? É gigantesco para manter aquilo, não é fácil, e é porque foi o único lugar que a gente achou para alugar. Porque se tivesse um lugar mais baratinho para usar metade do dinheiro em terapia, vocês podem ter certeza que a gente teria feito. E se pudesse, ia ter um lugar maior ainda. Nossa. Vamos lançar um desafio, de repente algum gestor, algum governante que queira nos ajudar a levantar o assunto da sede própria. Nossa, só glória. Eu queria pegar esse gancho do Vicente, assim, dessa questão de ser visto, né? Das pessoas acharem que é uma coisa pequena e tal. Eu queria que o João, eu vou pedir que a Thaís repita novamente aquele dado que ela trouxe, pra gente fazer um corte aí, tá? Porque eu achei, assim, bastante impactante. Se nós juntássemos, fala de novo, faz aquela tua fala de novo. Então, Ju, se nós juntarmos todas as crianças do mundo com diabetes infantil, câncer e HIV, todas elas num lado, e os autistas do outro, os autistas seriam o dobro desse público. Porque hoje nós temos 1 para 36. Cada 36 nascimentos, 1 vai ser autista. E esse número vai se atualizar e com certeza vai ser, daqui a pouco vai ser 1 para 25, 1 para 20 e assim vai. Então, quem ainda não tinha assim, né, uma noção assim estatística e ficou assustado como eu, bora fazer a nossa parte, né? De que forma a nossa sociedade pode contribuir com a AMA? A nossa galera aqui da TV Sul Catarinense, né, nossos queridos telespectadores, sempre colaboram aí com a gente com as tampinhas e tal, né? É para continuar juntando, tá, gente? Certo? É para continuar juntando. A gente sempre encaminha pro Lar São Vicente, sempre encaminha também para a AMA, tá? Então, vamos continuar juntando, tá, minha gente? Bora lá. Porque não é uma coisa para fazer de vez em quando. É uma ação que você está fazendo e vai fazer sempre. É um hábito. E você ainda, por cima, está contribuindo com nossa amada Mãe Terra, tá? Inclusive, Jos, o pessoal que de repente quiser ir um pouco mais expressivo também e fazer alguma doação financeira pra gente, a gente vai ali e faz o boletim sem juros, sem vencimento, mas para ter aquele hábito, porque a despesa recorrente a gente tem. Né? Então, para fazer um apadrinhamento de uma criança, para estar ajudando, enfim, a gente precisa sempre dessa manutenção. Vocês falem tudo agora da forma que as pessoas podem ajudar, tá? Porque sempre há muitas formas da gente ajudar. Tem gente que pode ajudar com dinheiro, tem gente que pode ajudar com pouco dinheiro, tem gente que pode ajudar com muito dinheiro, tem gente que pode ajudar de outras formas. Então, de que formas as pessoas podem contribuir com a AMA? Como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Essa é antiga, né? Mas é verdade, não interessa se é R$1, R$10, R$100, o que você puder nos ajudar, a gente recebe com muito carinho, tá? E isso tudo via conta, via Pix, tudo muito branco, transparente, né? A gente precisa muito de ajuda, então doação financeira, doação inclusive de trabalho. Tem um rapaz que vai lá fazer pra gente, né, Thaís? E corta grama pra gente, não tem filho autista, inclusive vou dar um beijo pro Bruno, que é um querido que sempre está disposto a nos ajudar sempre. E também, quem quiser também, né, contribuir de alguma forma como voluntário. Compartilhando também, cortando uma grama também, né, para não ficar só com o Bruno, né? Qualquer ajuda, né, tampinhas, ajuda financeira, nós temos o apadrinhamento solidário, né, que não é só lá doar, mas sim você também saber e acompanhar o desenvolvimento daquela criança ali, né, que você está ajudando. Então são esses nossos meios de contribuições que e tampinha, lacre de alumínio, tudo isso, né? E de repente assim, eu acho que isso aqui poderia contribuir com a AMA. Nos procurem. Converse que a gente sempre vai estar de porta aberta para qualquer tipo de ajuda, Ju. Né? Seja também divulgando algum conteúdo, seja prestando serviço, doação financeira. Esse é o exemplo aí da pessoa que corta a grama, é aquilo que eu sempre falo, sabe, gente? A gente tem muitas formas de poder ajudar, né? Então, com o seu servir, algo que às vezes você sabe fazer, né, pode contribuir. Às vezes, olha, você pode, sei lá, ser um artesão ou ter um comércio, alguma coisa. Esse mês de abril, né, já que a gente tem a conscientização, eu vou separar aqui um 10%, um 5%
né, dos meus looks, ou eu vou pedir para o meu cliente que entra dentro da minha loja, olha, a gente está aí, né, na semana do autismo e tal, então esse mês eu resolvi fazer uma ação, você pode deixar uma contribuição, faz um sorteio, entende? Nós tivemos em outros anos exatamente isso. Muitas formas da pessoa ajudar. E olha que bacana para o seu cliente ver que a sua empresa está, né, aderiu a alguma, inclusive dá para fazer uma campanha, né, sobre isso. E também aquilo que é visto, né, dispara aí no nosso cérebro. Então, faz a sua vitrine aí, faz um movimento, né? Tudo contribui. E, João, uma ressalva assim que eu faço também, às vezes, nós tivemos uma ação uns anos atrás aí de um empresário que fez exatamente isso. O percentual do valor de venda do produto dele reverteu pra gente, fez uma diferença em um momento assim que foi Deus, tá? E ele tinha uma preocupação muito grande assim, às vezes eu tenho medo do pessoal achar que eu estou usando a AMA. Não interessa, você está ganhando o seu e tem que ganhar porque é justo. E Vila Hamburgo está ajudando a gente. E quantos que de repente só fazem e não ajudam nada? Então não tem problema. Uma coisa também que até aconteceu recentemente, Jô, até agradecer o Leco da Náutica, eles fizeram um leilão de alguns produtos deles e a gente pediu, né, nossa, o ar-condicionado estava muito quente para as crianças não estavam conseguindo iniciar as terapias por conta do ar-condicionado, porque... Inclusive, agradecer também a Prefeitura de Araranguá, que doou tanto os materiais quanto a mão de obra. E nós fechamos a nossa garagem e, com isso, nós aumentamos em mais 50 atendimentos. As pessoas que doaram ar-condicionado para a gente, que também foi uma mobilização, a gente agradece. Eu fiquei muito emocionada porque eu recebi tantos nãos naquele dia. E ela, do nada, eu gostaria de ajudar vocês com doações. Aí eu pedi o ar-condicionado, prontamente já fizeram. Nossa, assim, foi muito bonito. Inclusive também nós tivemos doações de uma avózinha muito querida também, a Dores, que doou 2 ar-condicionados para nós também. Tia Dores, bem conhecida aí. E também nós iremos também divulgar nas nossas redes sociais, nós ganhamos mais 5 ar-condicionados, quer dizer, não é como é que eu vou te dizer, algo fútil, é algo que precisa, porque eles têm as questões sensoriais. Tem toda uma questão sensorial, né? Então, a gente agradece muito essas pessoas que estão nos ajudando, sabe? Outra pessoa também, assim, a gente vai ter um trio elétrico acompanhando a gente, então eu queria mandar um abraço pro Sidenir aí, que... Sidenir, vamos com nós lá, ele é técnico de som da Igreja Mãe dos Homens. Eu disse, Sidenir, vamos lá com nós, preciso da tua ajuda, agora é pedicho mesmo, não tem nada de cobrar, é na camaradagem. Mas na hora ele foi, vai lá com a gente, né? Então, é qualquer tipo de ajuda, gente. Exatamente, é sobre isso, sabe? As pessoas têm muitas formas de contribuir. E olha, esse negócio de cortar grama aí, minha gente, eu que sei, no bolso é pesado, tem uma graminha para cortar, né? Para não deixar de ser, para não ser injusto também, outras formas de ajudar é deixando o colaborador sair da empresa para vir dar entrevista, né? Então agradeço lá meu chefe. Fazer o merchan da fazer o merchan em Time Systems. Manda um abraço pro patrão. Eu trabalho em Time Systems aí há 25 anos, né? E sempre muito de prontidão também permite que eu venha fazer essas participações. Então meu abraço, Everson, sempre pelo carinho, tá? Exatamente, porque... é um trabalho que vocês fazem que exige muito, né, de vocês. A gente sabe que todo trabalho é assim, né? Quando pega uma causa aí não é fácil, gente. Né? O pessoal acha que é muito fácil. Quero abrir uma AMA. Gente, a gente só sabe porque está dentro, mas se você soubesse o quão complicado, assim, complexo é de abrir e fazer a gestão de uma instituição, é muita lei, é muita responsabilidade, é muito tudo, e o nome da gente fica ali, para sempre. Então eu fiquei 5 anos como presidente, não estou mais, né? Agora está o Eduardo, mas tipo assim, a minha responsabilidade vai permanecer para tudo sempre. Porque fica assim, quantas pessoas aí tem assim na sua agenda do celular essas identificações? Como que vocês acham que está salvo o número do Luiz Vicente na minha agenda? Desde que eu conheci ele. Luiz Vicente da AMA. Entendeu? Você acaba se tornando uma referência, né? Exatamente, né? Então, é muito sério isso, sabe? É um comprometimento muito grande. Muito bem. Então, você que está em casa nos assistindo, tá? Se você sentir aí no seu coração de alguma forma poder contribuir, às vezes não pode agora, mas pode, não é só em abril, tá, gente? É o ano inteiro. Né? É igual as meninas cor-de-rosa aqui que eu chamo, né? Não se fala do câncer de mama, não se fala desse belíssimo trabalho da Rede Feminina só em outubro, é o ano
inteiro, né? Parece mais em outubro. O autismo parece mais em abril, mas o trabalho ali é todo dia, né, Thaís? Então, assim, às vezes, hoje, você não tem como contribuir ou como ajudar de alguma forma. Mas quem sabe, né? Daqui 1 mês, 2 meses, né? Você tem, nossa, olha aí, ó. Sei lá, pintou uma coisa muito boa na minha vida. Já teve bolo, que mães e vós mandavam lá para os profissionais, até para os alunos. Bolinho, tem situações assim, é carinhos, são carinhos que você recebe, que faz diferença, né? Essa programação, né, para eles, festiva aí, vai ter o que, assim, brinquedos? Sim, a gente vai montar, a partir de hoje, né, a nossa piscina de bolinha, a nossa cama elástica. Aí agora as meninas estão providenciando também algumas atividades ali para eles. Até antes eu estava tentando ver se a gente consegue, né, um algodão doce. Fica aí já um pedicho no ar aí, ó. Pronto. Porque apesar da seletividade alimentar deles, mais um docinho a gente pode estar oferecendo, né? A gente já tem alguns brinquedos, ainda bem, mas a gente está organizando tudo hoje para que amanhã já inicie e eles se divirtam. Até uma coisa que a gente estava participando de uma entrevista em outro lugar essa semana passada, a Thaís comentou, né, vai ser em substituição aos atendimentos e tal. Só que, na verdade, também tudo vira terapêutico, porque estão atividades envolvidas, tem todo um contexto de socialização envolvido, né? Então, não deixa de ter o atendimento do mesmo jeito. A tua terapia é a música, né? Com a música, Isso. né? E a tua? Eu sou terapeuta ABA. Eu trabalho com o comportamento deles. Além da AMA, eu também tenho minha clínica particular. Até, Jô, é importante ressaltar isso, senão a gente nem comenta muito e fala sobre isso, para também não criar uma associação de que a AMA e terapeuta e tal. Não, uma coisa, outra coisa, cada um no seu lugar, né? Para até não ter uma deturpação, uma distorção do que se fala, do que se faz. Sim. Então eles fazem a AMA por nada. A gente faz para ajudar o seu filho, o seu ente querido, de graça, né? Claro, cada um com sua profissão tem sua remuneração, Mas sabe óbvio. Mas o que eu acho, Luiz Vicente? Nem tem que ficar perdendo muito tempo dando esse tipo de explicação, porque assim, né? Vamos focar no que tem que ser feito, e quem acha ou deixa de achar, sabe? Vai cortar grama. Vai fazer voluntariado também. Porque é chato isso, sabe? Parece que quem tá à frente de uma instituição, tá fazendo alguma coisa, tem que estar sempre dizendo, olha, é tudo ali muito certinho. É claro que é, gente. É porque, infelizmente, né, a gente vê muitas situações realmente, sim, no nosso país, sabe? Mas, né, não só no nosso país, enfim... Mas a gente não pode, a gente tem que sair desse, sabe, complexo de tô sempre sendo enganado. Ainda tem gente boa. Ainda tem gente bastante. Boa, com coração verdadeiro. Tem bastante e supera o ruim. Pode ter certeza que supera, né? Então, assim, eu nem perco minha rica vozinha aqui, viu? Cara, não tem como tu mudar, né? Tem pessoa que nasce só pra incomodar, né? Mas a gente ora por eles também. Aí é que o bom cristão O padre sempre diz, né, Jô? Amar o amigo é muito fácil, né? Amar o amigo é fácil, né, gente? Mas é isso aí. Brincadeiras à parte, nós estamos aqui, todos nós, cada um no seu servir, né? Cada um fazendo o que pode para isso, né? Para que, em primeiro lugar, que essas crianças, que esses jovens tenham uma possibilidade de uma vida mais, sabe, mais serena, mais... Confortável. Né? Confortável, exatamente, né? E que todo o possível que a gente possa fazer, a gente sempre vai estar aí colaborando, né? E que essas famílias também tenham, né, esse conforto, saibam que tem esse amparo, né? E aproveitem isso, já que tem pessoas que se dedicam tanto a isso, né? E nós, enquanto sociedade, independente de estarmos inseridos ou não, né, nesse universo aí, a gente, que às vezes a gente não entende muito pouco, né? Isso sem falar
dos diagnósticos aí de adultos, né? Que tem histórias aí, já tive pessoas que, 50 e poucos anos foi ter um diagnóstico, enfim, e que passou perrengue na vida, né? Porque não sabia, era uma pessoa considerada, né, fora da curva, como se diz, né? E só agora, por tanta informação, por tanta, né, estrada aberta aí, né, sente que enfim, sabe-se lá em que idade da vida vai conseguir ter um entendimento. Por isso que assim, João, às vezes as pessoas, mas de novo, falando isso aí, mas de novo. É de novo, porque é um trabalho de formiguinha. Para que quando chega uma idade assim, certeza. Realmente é conhecido, agora está menos difícil de eu achar alguma ajuda. Ó, quer ver? Só a questão da questão do alimento ali, né, seletivo e tal, é uma coisa que se fosse em outros tempos, criança aí é cheia de mania, que não quer comer, não come, vai dormir com fome. Tipo assim, bem chulo assim, mas era, né? Claro não é bem que bicho era. do mato, vai ficar escondendo, isso aí... E hoje em dia a gente sabe que não é bicho do mato, que não é porque não quer comer. Né? Então imagina o que essas pessoas passaram, né, em suas infâncias. E que evidentemente reverbera na vida deles. Exatamente. Adulta. Consequentemente até na criação de filhos, e assim vai... Exatamente. Então, conhecimento, minha gente, e ação. Tá bom? Rede social aí na tela, Kevin, por favor. Tá? AMAESC, que tá aí, né? E Kevin coloca ali pra gente, o pessoal seguir, acompanhar aí o trabalho da AMA. Se você ficou interessado ou precisa mais informações, né? Tá aí, ó, Associação AMAESC, procure, né? A associação fica onde mesmo, Vicente, mais uma vez? Fica ali na Rua Caetano Numerdes, né? 786, muito próximo ao INSS. Tem uma placa azul lá, grande, é facinho de achar. Beleza. Então, carreata, dia 3, no dia do feriado, aniversário da nossa cidade, passando aí pelas principais ruas, fazendo um movimento silencioso, né? Porque esse negócio aí do barulho é complicado, né? O povo ainda não entendeu, né? Misericórdia, minha gente. Mas, vamos que vamos, a gente também entende os dois lados, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos tentando conscientizar. Entende mais ou menos. Eu não entendo, não. Eu não entendo no ano novo como tem gente que ainda solta fogo. Eu, de verdade, não entendo. Luminoso é tão bonito, né? Sabe uma coisa que eu acho assim, isso pra mim... Eu não entendo, não vou entender, não quero extremamente entender. Irritante é o seguinte, naquela época, perto do primeiro do ano, do nada, um rojão que a turma história na rua, eu não entendo isso. Qual é a graça? Sei lá, cada um tem, né? Mas... Pô, do nada tu chega ali, até mesmo tu tá dormindo um soninho, tu tá em casa, tem um idoso, dá aquele estampido ali, não rojando nada. E os animais também, né? Meu Deus. Bom, vamos em frente, né, minha gente? Porque eu acredito que a gente está evoluindo, eu acredito. Então, vamos em frente. Muito bem, meus queridos, sempre de portas abertas aqui para vocês, tá? Precisarem, que a gente puder fazer, estamos aqui para ajudar. Agradeço sempre pelo espaço e principalmente sempre pelo carinho que tu tens comigo, que a TV tem com a gente, né? E é uma satisfação muito grande saber que a gente tem essa porta aberta, que a gente precisa, sim, estar falando sobre o autismo, sobre a AMA, sobre as ações que a gente precisa de ajuda também e a diferença que a gente faz, né? Então é uma forma de a sociedade estar presente, né? Vindo ajudar a gente, então sempre muito obrigado aí. Show. Essa camiseta bonita aí, vocês têm camisetas lá para vender também? É uma forma de... Então, Ju, este ano, primeiramente agradecer o espaço, agradecer esse momento bonito por a gente estar falando sobre o autismo, né? E sobre as camisetas, a gente resolveu não fazer este ano as camisetas do autismo. Porém, brevemente, se tu deres a oportunidade pra gente vir falar aqui de novo... Com certeza. Nós estamos fazendo um projeto das camisetas. Que vai ser feitas camisetas de arte deles, dos autistas. Ai, que legal! Então a gente vai pedir bastante ajuda. Avise, porque isso dá uma matéria também bem bacana. Então, assim, são desenhos que eles fazem, que são muito bonitos, e aí a gente vai fazer a venda dessas camisetas, que são as artes deles.
Show! Nos avise, tá? Com certeza.